Olá, gente! Sou tão pontual que às vezes eu entro até antes. Comecei um minutinho antes. Vamos esperar, como sempre, o pessoal chegar. O nome desse encontro aqui eu vou mudar, gente. Eu vou deixar ele um pouco mais interessante. Oi, Vivi, tudo bom? Eu vou colocar aqui, vou digitar o nome desse encontro. Deixa eu ver como é que eu vou chamar esse encontro, gente. Vou botar assim, você é chocólatra? Tudo bom? Oi, Sandra. Oi, Vivi, tudo bom, gente? Tô colocando o título aqui da live, chocólatra. Se você é chocólatra, para quem é chocólatra, gente, eu tenho boas notícias. Ai, ai, ai. Boas notícias. Esse vai ser o nome do nosso encontro hoje. Os chocólatras vão ficar curiosos, deixa eu ficar bem à vontade aqui. Quem aqui, gente, não vive sem chocolate? Quem ama chocolate? Quem não consegue viver sem chocolate? Quem é viciado? Opa! Quem é viciado em chocolate? Coloca aí, gente. Quem de vocês é viciado em chocolate? Quem de vocês fica ali, desesperado por comer chocolate? Eu tenho certeza que aqui tem mais de uma pessoa viciada em chocolate. Realmente, chocolate ele é um vício. Eu tenho boas notícias. Se você é chocolate, se você gosta de chocolate, se você não vive sem chocolate. Como passaram a Páscoa, pessoal? Comeram muito chocolate nessa Páscoa? Comeram muito chocolate hoje? Conta aí, me contem, interagem comigo, não me deixem aqui falando sozinha. Como que foi a Páscoa de vocês? Comeram muito chocolate? Que tipo de chocolate vocês comeram? Isso também é importante, sobre isso eu vou falar hoje, gente. Na verdade, deixa eu só esperar mais um minutinho, tá? Eu sempre enrolo só um minuto, e principalmente porque eu entrei um minuto antes. Hoje eu sou tão pontual que hoje eu até entrei um minutinho antes. Eu sempre gosto de esperar, porque às vezes as pessoas demoram, né, para atualizar o Instagram, e aí demora para receber que eu entrei ao vivo no Instagram. Então vamos lá, gente. Quem que comeu muito chocolate hoje? Eu confesso uma coisa para vocês. Eu até gosto de chocolate, tá? E quando eu era criança, eu não gostava de chocolate. Era uma coisa assim, totalmente atípica. Todo mundo me dava chocolate, as pessoas me... Eu não gostava de chocolate quando eu era criança. Eu comecei a comer e a gostar de chocolate, eu acho que quando eu tinha uns 12, 11 anos, mais ou menos, mas antes eu não gostava de chocolate. Era uma coisa assim, muito raro uma criança que não gosta de chocolate. Inclusive é raro um adulto não gostar de chocolate, né? Então vamos lá, pessoal. Já fixei ali o título do nosso encontro, que é Você é chocólatra? Eu tenho boas notícias para os chocólatras, gente. Nossa, que boas notícias são essas, Ali? Já vou explicar, gente. Bom, para os que estão entrando agora, a Sandra é chocólatra. Normal, tem mais de um chocólatra aqui que eu sei. O Ricardo ali é chocólatra também. A Juliana eu sei que gosta bastante de chocolate. Quem mais, gente? Quem é chocólatra aqui? Quem não vive de chocolate? Sem chocolate, aliás. Bom, pessoal, em primeiro lugar, antes de já abordar a questão do encontro de hoje, antes de falar sobre o protagonista desse encontro, que é o chocolate, na verdade, mais do que o chocolate, gente, o protagonista aqui do encontro hoje é o cacau, tá? Hoje eu vou falar sobre o cacau e também vou dar algumas dicas, algumas orientações se vocês abusaram do chocolate. Para quem abusou do chocolate nessa Páscoa, o Ricardo aqui está dizendo que ele é viciado também em outras coisas. É normal, todo mundo tem vícios, ou não. Mas enfim, gente, então hoje eu vou dar algumas dicas, algumas orientações. Eu vou falar coisas que talvez muitos de vocês se surpreendam. Eu tenho boas notícias para os chocólatras. Então, o protagonista desse encontro hoje, mais do que o chocolate, é o cacau, gente. Hoje ele vai ser o protagonista dessa live. Ai, que legal, Julie. Perfeito. Eu gosto muito de chocolate amargo também, 70%.
Quanto mais cacau, chocolate tem, mais saudável ele é e mais amargo ele é. Então, nem todo mundo gosta de chocolate amargo. Então, hoje, gente, hoje a gente não vai falar da Páscoa em si, apesar de que a gente está comemorando a Páscoa hoje a gente não vai falar da Páscoa, porque cada um tem o seu jeito de comemorar a Páscoa, certo? Então, hoje nós vamos falar sobre o cacau, o chocolate. E assim, eu só simplesmente para dar uma pequena, para concluir esse assunto da Páscoa, na verdade, algumas pessoas, na verdade, elas não sabem o verdadeiro significado da Páscoa, né? Elas acham que Páscoa é simplesmente ganhar ovinho de Páscoa, comer ovinho de Páscoa, né? E nada de errado com isso, né, gente? A Páscoa, na verdade, gente, ela surgiu muito, muito antes do cristianismo. Poucas pessoas sabem disso. Poucas pessoas sabem que a Páscoa ela surgiu muito antes do cristianismo, né? Na tradição judaica, por exemplo, a Páscoa ela começou a acontecer a partir do momento que os israelitas se libertaram da escravidão dos egípcios. Foi aí que surgiu a Páscoa, né? Foi a saída de uma definição de escravidão em busca de liberdade. A Páscoa, vocês percebem que ela vem muito antes do cristianismo, por isso que o termo hebraico, que quer dizer, como é que era? Pesach, né? Se alguém me corrija, se alguém sabe como é que é esse termo, mas eu acho que a palavra hebraica é Pesach, significa passagem, esperança, no sentido de superar a escravidão, né? Então, a Páscoa, na verdade, ela começou a ter esses contornos mais religiosos a partir do nascimento, né, e da ressurreição, principalmente de Jesus, né? Que foi definida essa nova Páscoa que a gente conhece hoje, mas com esse sentido mais religioso, né? E o ovinho de chocolate, né? O chocolate, ele apareceu muito tempo depois na nossa história, né? O coelhinho da Páscoa veio muito tempo depois. Então, hoje o cacau, na verdade, vai ser o protagonista aqui desse encontro. Que, inclusive, poucas pessoas sabem disso, que o cacau, gente, ele é considerado um superalimento. Olha que boa notícia para os chocolatras. O cacau, gente, ele é um superalimento. Cacau, não estou falando de chocolate, tá? Prestem bem atenção, existe uma grande diferença aí. Então, o cacau, gente, ele é considerado um superalimento. Por quê? Por causa da quantidade de propriedades que o cacau tem. Isso, não sei se vocês sabem, né? Mas o cacau em si, ele realmente tem muitas propriedades. Não estou falando de chocolate, tá? O cacau puro. E até mesmo os chocolates que tem mais de 70% de cacau, eles ainda mantêm essas propriedades. E assim, ó, só vou, antes de começar a falar das propriedades do cacau, tá, e do chocolate que tem 70%, no final da live aqui eu vou ensinar uns pontinhos, e esses pontinhos, tá falhando, gente? Tá falhando para todo mundo ou tá falhando somente pro Júnior ali, pro Peter? Eu consumo cacau puro no mingau. O cacau puro ele é bem amargo, não todo mundo gosta. Eu gosto bastante, chocolate amargo. Tá falhando ali a internet? Tá conectado ali? Não? Não? Não tá falhando? Tá ok? Peter, eu acho que é a sua conexão ali, porque estão falando aqui que tá ok. Tá ótima, normal. Então eu acho que é a sua, Peter, talvez. Tá? Tá ok para todo mundo, perfeito. Então é assim, gente. Para quem abusou do chocolate nessa Páscoa, depois eu vou ensinar os pontinhos que eles vão ajudar vocês a harmonizar o fígado, o baço e o estômago, que são os mais prejudicados quando a gente come alimentos pesados, por exemplo, quando a gente abusa principalmente de chocolate. Para quem abusou do chocolate, aquele chocolate com leite, chocolate com açúcar e até mesmo chocolate puro, quando a gente come demais, ele é prejudicial para a nossa saúde. Então, no final, eu vou ensinar os pontinhos para harmonizar esses 3 órgãos, se você abusou do chocolate, tá bom, gente? Então, assim, ó, o segredo, prestem bem atenção,
o segredo de tudo que a gente come está em saber dosar as quantidades. Somente a dose correta, tá? Que vai fazer a diferença se isso vai te fazer mal ou bem, certo? Essa é a grande diferença, é quando a gente sabe dosar as quantidades daquilo que a gente come, para realmente se isso vai te fazer bem ou mal. Por exemplo, tem venenos que eles são considerados medicina, mas se a gente consome exageradamente, isso vai nos fazer mal. Os alimentos são exatamente iguais, tá bom? Então, o segredo está realmente em dosar as quantidades daquilo que a gente come. Quanto mais cacau, o chocolate tem, mais benéfico ele é para a nossa saúde. Quanto mais cacau ele tem, como eu falei antes, mais amargo ele é. Então, vamos ver as propriedades do cacau, tá? Dos chocolates, quando eu falo chocolate, é chocolate 70%. Então, vamos ver algumas das propriedades. O cacau, ele tem flavonoides, que é um poderoso antioxidante. O antioxidante, na verdade, o que ele faz? O que os alimentos que têm antioxidante fazem? Fazem com que a gente envelheça menos, com que retarde esse processo de envelhecimento, e não somente o envelhecimento externo, da nossa aparência externa, mas também os flavonoides, os antioxidantes, eles retardam o envelhecimento também interno, o envelhecimento dos nossos órgãos, dos nossos tecidos também. E o cacau, gente, ele tem muitas vitaminas, minerais, potássio, cobre, tem magnésio, tem ferro também. E o ferro, por exemplo, ele é responsável pela nossa capacidade de raciocínio, pelo nosso vigor físico também. É por isso que o cacau, quanto mais puro o chocolate, ele realmente nos dá energia, por causa que ele realmente nos dá vigor. E o cacau, ele também tem potássio. O potássio, gente, também ele é muito importante no controle da contração dos nossos músculos e principalmente do nosso coração. Então, tudo isso segundo os princípios da medicina ocidental, certo? Nesse sentido, tanto para a medicina ocidental quanto para a medicina oriental, o cacau, ele é realmente um superalimento e ele é benéfico para muitas funções do nosso organismo. Quando ele é consumido na dosagem certa, ele é muito benéfico. Então, vamos entender também como o chocolate 70% e o cacau, ele atua no nosso cérebro, certo? Vamos entender um pouquinho isso. Lembrando que quanto mais cacau o chocolate tem, melhor, porque ele é mais puro. Então, o chocolate amargo, gente, ele tem algumas substâncias que contribuem muito na nossa sensação de bem-estar, como, por exemplo, o magnésio, certo? O magnésio, ele atua na produção de neurotransmissores que agem na regulação do humor. É por isso que quando a gente come chocolate, principalmente se ele é puro, com muito teor de cacau, é por isso que a gente se sente bem. Por isso que as pessoas, quando estão carentes, elas comem chocolate. Porém, o chocolate com leite, com açúcar, não é o mais apropriado, certo? Então, o mais saudável, como eu falei antes, é o que tem 70% acima de cacau. Acima de 70% é muito difícil encontrar no mercado. A gente já vai encontrar realmente já o cacau em si puro, tá? O chocolate, o cacau, aliás, ele também tem triptofano, e esse aminoácido ele é fundamental para a produção de serotonina, que é o tal hormônio da felicidade, né? Por isso também que quando a gente come chocolate, cacau, que a gente se sente bem, a gente fica reconfortado, a gente se sente feliz. E a serotonina, ela não age apenas no nosso humor, ela age também no nosso sono, no nosso apetite. E a falta dessa molécula está associada também com a depressão e com a ansiedade. Muitas pessoas que, inclusive tem uma pesquisa, que agora não vou lembrar onde que é feita, pode perguntar porque estão me mandando mensagem e eu, né, quando insiste muito, eu gosto de repente aconteceu alguma coisa, sei lá, gente, só um minuto. Então, pessoal, teve uma pesquisa, como eu estava falando, que eles fizeram que mandaram chocolate
70%, tá? Para as pessoas que sofriam com depressão. E eles realmente comprovaram que o cacau e o chocolate amargo, mas 70%, fazia bem para as pessoas que estavam passando por um processo depressivo. Só um minuto. Deixa eu digitar aqui um negócio que eu acabei de lembrar, senão eu vou acabar esquecendo. Então, gente, agora vamos entender um pouquinho a essência desse alimento, o cacau, segundo os princípios da medicina chinesa. Gente, para quem está chegando agora, depois vocês assistem ali o comecinho da live, que é muito importante. Estava falando um pouquinho a respeito das propriedades do cacau, do chocolate também, né? Quando ele é puro, quando ele tem alto teor em cacau, 70%. Então, depois vocês assistem. Agora a gente vai ver um pouquinho a essência desse alimento, segundo a medicina chinesa. Então, na medicina chinesa, a gente pode dividir os alimentos em diferentes categorias, né? Segundo as características térmicas, que são quentes, mornos, frescos, isso segundo as características térmicas, né? E a gente divide os alimentos também pelo seu sabor. Teve uma live que eu falei somente sobre isso, sobre as características de cada alimento e para quais órgãos o sabor de qual alimento faz bem. Então, depois vocês assistem isso, se alguém não encontrar essa live, ela é muito interessante entender as características, a essência energética dos alimentos, mas hoje aqui a gente vai falar somente sobre o cacau, tá? Então, sempre que você come algo, gente, sempre que vocês comem algo, qualquer coisa, vocês precisam considerar isso que eu vou falar. É muito importante realmente. Quando a gente consome um alimento e este nos fornece energia, tá? A energia que estamos precisando, logo a gente percebe o efeito benéfico. Então, a gente começa a ficar saciado e a gente se sente revigorado depois de comer esse alimento. A gente se sente bem, certo? Já em contrapartida, quando a gente consome um alimento que prejudica o fluxo energético, o que acontece? A gente fica cansado, a gente se sente sonolento, a gente fica sem energia depois de comer isso. Então, quando a gente for comer qualquer coisa, a gente precisa considerar isso. Se depois de você consumir isso você sente que você fica revigorado, você fica bem, ou você sente que depois de comer isso você fica sem energia, fica cansado, fica meio sonolento. É muito importante vocês considerarem isso. Por quê? Porque é o teu próprio corpo que está te dizendo o que te faz bem e o que te faz mal. É o teu próprio corpo te dizendo o que te tira energia e o que te dá energia. Já para quem me acompanha há um certo tempo, gente, sabe que tem os biotipos e cada um dos biotipos eles têm um órgão frágil. Então, talvez os alimentos que o meu corpo precise, talvez não, certamente não são os mesmos que o corpo de vocês precisa. Cada um tem uma demanda. Então, o melhor termômetro para isso é você considerar que toda vez depois que você come algo, se você se sente bem, se sente revigorado, você sente um aumento da sua energia. E se você se sente mal, sonolento, cansado, é porque esse alimento prejudicou o fluxo energético no seu organismo, então ele vai te fazer mal. Então prestem realmente muita atenção nisso. Então isso vai para qualquer alimento. Mas voltando para o cacau, que é o protagonista dessa live, tem um monte de gente que está dizendo que é chocolatra aqui. É legal porque muitas pessoas consomem chocolate amargo, gente. Que bom que já existe essa consciência em vocês. Fico muito feliz com isso. Então, o cacau e chocolate que tem uma grande porcentagem em cacau, ele é amargo, tá? A essência do cacau, ele é amargo. E os alimentos amargos, gente, eles tonificam o nosso coração. E o que isso quer dizer? Eles tonificam o coração. É pelo coração que passam todos os nossos sentimentos. Segundo os princípios da medicina chinesa, o coração ele é o responsável por balancear os nossos sentimentos bons, os nossos sentimentos ruins. Todos os nossos sentimentos passam pelo nosso coração. E ao mesmo tempo, este órgão ele é muito importante, o seu coração, porque faz com que
com que você consiga pensar com coerência. Ele faz com que você tenha bom discernimento das coisas que são certas ou erradas. Gente, eu falo certas e erradas entre aspas, tá? Porque certo e errado é realmente muito relativo, tá bom? Ah, sim, eu já falei no começo da live aqui, gente. Eu já falei sobre algumas propriedades do chocolate, do cacau, aliás, certo? Quem entrou agora, depois vai lá e assiste o começo, gente. Eu tô colocando aqui os fundamentos da medicina ocidental e da medicina chinesa, da medicina oriental. Para ambos, tanto para a medicina chinesa quanto para a medicina oriental, o cacau, ele é um super alimento por causa da quantidade de propriedades que ele tem. Ele é muito benéfico para o nosso organismo e também quando ele é consumido numa dosagem certa. Então, quem chegou agora, depois, quando terminar a live, você vai lá e assiste. Então, gente, assim, ó, vamos continuar para a gente não se perder no raciocínio. Então, os alimentos amargos, o cacau ele é amargo. Os alimentos amargos, eles tonificam o nosso coração. E por que a gente quer tonificar o nosso coração, gente? Por que a gente quer equilibrar o nosso coração? Porque é por este órgão que passam todos os nossos sentimentos. Ele realmente é muito importante. Pelo seu coração passam todos os seus sentimentos, tanto os bons quanto os ruins. O seu coração faz com que você pense de forma coerente para que você não cometa loucuras, né? Por isso que as pessoas que sofrem com demência, assim, elas têm realmente o coração em desequilíbrio. Existe uma disfunção no coração e no fígado, tá? Então, ele também faz com que você tenha um bom discernimento. Então, para a medicina chinesa, o cacau e o chocolate, que no mínimo tem 70% de cacau, ele vai tonificar as funções do coração. Por quê? Porque a essência dele é amarga. Portanto, ele vai também ajudar a melhorar nos estados depressivos, também segundo os princípios da medicina chinesa. Não somente a medicina ocidental, ela fala isso também, que o chocolate é amargo, 70%, o cacau puro, ele é bom para as pessoas que estão passando por um processo de depressão. E a medicina chinesa, ela fala também que vai melhorar estados depressivos, vai melhorar a sua capacidade de discernimento, vai melhorar a sua circulação e a distribuição do sangue do seu corpo. E se você tem o tipo de insônia, sabe aquele tipo de insônia que se relaciona com o coração? Que você fica acordando várias vezes durante a noite. Se você acorda várias vezes durante a noite, se você tem um sono muito leve, o cacau ele vai te ajudar também nesse tipo de insônia. Então, comer cacau também faz bem para a insônia. O problema, gente, do cacau é quando ele é misturado com o quê? Com dois vilões, que eu chamo de vilões, tá? Então ficou claro que o cacau ele é ótimo para a nossa saúde, ele tem inúmeras propriedades, ele tem minerais, ferros, vitaminas, um monte de nutrientes, ele faz bem para a nossa capacidade de discernimento. Agora o problema está quando o cacau ele é misturado com leite e com açúcar. Aí já quase que eu falei um palavrão. Aí já não é legal. Quando o cacau, que é um alimento tão puro, gente, um super alimento, quando ele é misturado com leite, com açúcar, aí já arrasa com o cacau. Por quê, gente? Porque o leite, ele causa muita umidade no nosso organismo. Ele, quando você consome tanto muito leite quanto açúcar, o seu baço, que é o responsável por eliminar o excesso de umidade que a gente tem no nosso corpo, vocês lembram aquela live que eu falei sobre o baço? Quando a gente acumula excesso de umidade no nosso corpo, a gente engorda, a gente tem uma série de sintomas, catarro, tosse acatarrada, rinite, sinusite, faz com que a gente tenha também processos alérgicos e a médio e a longo prazo, essa fleuma ali que fica no seu organismo, que é o excesso de umidade que o seu baço não conseguiu eliminar, isso a médio e longo prazo vai se transformar em miomas, em cistos, em gorduras localizadas também e até mesmo em tumores, gente. A médio e longo prazo, quando o baço ele não consegue eliminar essa umidade, ele vai se transformar em tudo isso. Então,
é realmente muito importante restringir o consumo de leite e de açúcar. Já que a gente está falando de chocolate aqui hoje, só de chocolate, então vamos nos focar nesses dois alimentos. O açúcar, principalmente o açúcar, ele danifica muito o baço, certo? Então, o cacau, ele é um alimento puro. Então, o problema está realmente quando a gente mistura o cacau com o leite ou com o açúcar, tá bom? Assim, ó, para quem não chegou no começo da live, eu falei que quando eu era pequena, gente, eu não gostava de chocolate. E hoje até como, eu comecei a comer chocolate quando eu tinha, acho que 11, 12 anos, enfim. Antes eu não gostava, era uma coisa muito rara. E hoje até eu como puro, hoje inclusive eu abusei porque eu comi uns bis, tinha bis aqui, e eu comi 3 bis, mas tudo certo, aquela coisa, gente. A gente não pode se privar de tudo na vida, a gente precisa realmente, nos nossos hábitos diários, que sejam saudáveis, aquilo que realmente nutre o nosso corpo, aquilo que faz bem o nosso corpo para o nosso organismo. Mas o que a gente não pode realmente, por exemplo, tem um dia na semana comer comida, lá na Espanha eles falam comida basura. Comida basura é comida lixo, é aquela comida que não nutre, alimentos processados, açúcar, tudo isso. Uma vez por semana é muito, gente. Uma vez por semana você comer esse tipo de alimento é muito. As pessoas falam, uma vez a semana pode. Não, uma vez a semana é muito. Pelo menos cada 15 dias, tá? Pelo menos cada 15 dias, se você vai lá, hoje eu vou me privar, sei lá, se você gosta de pizza com trigo, tudo isso, uma vez cada 15 dias. Se você gosta de chocolate com doce de leite, essas coisas assim, faça isso uma vez cada 15 dias. Uma vez por semana é muito, sabe? Porque eu aconselho, pelo menos é o que eu penso, tá? Porque as pessoas falam, um dia na semana a gente pode comer comida lixo, né? Como falam os espanhóis, comida basura. Eu acho uma vez por semana muito, tá, gente? Então, realmente, a gente precisa restringir esse tipo de alimento. Uma coisa muito curiosa, já vou passar os pontinhos, esses pontinhos vão ajudar vocês a quê? A equilibrar o baço, o fígado e o estômago, que são os principais afetados quando a gente abusa daqueles alimentos pesados, quando a gente come muito chocolate com leite, chocolate com doce. Então, esses pontinhos, se vocês abusarem dos chocolates nessa Páscoa, esses pontos vão ajudar vocês, tá bom? Uma coisa curiosa, antes de passar os pontinhos, gente, que eu quero comentar sobre o chocolate, que eu tive lendo a respeito disso. O cacau, gente, os primeiros indícios do cacau, ele foi há mais ou menos 4.000 anos atrás. Os primeiros indícios de chocolate vêm de 4.000 anos atrás, que foi na Mesoamérica, né? Enfim, onde é o México hoje em dia, tá? Então, os primeiros indícios de chocolate são de 4.000 anos atrás, onde é atualmente o México. Foram ali que estavam as primeiras plantas de cacau. As primeiras plantas que encontraram de cacau foi ali na região do México, que foram os olmecas, né? Que foram uma das primeiras civilizações da América Latina. Então foram eles que realmente plantaram as primeiras plantas de cacau. E antigamente o cacau ele era servido como uma bebida, era uma bebida amarga que eles usavam em rituais. Olha que coisa mais interessante, né? Então o cacau antigamente, o chocolate, né? Porque eles preparavam o cacau, já era chocolate, era uma bebida espessa, muito amarga que eles usavam em alguns rituais. E depois, em alguns séculos mais tarde, outra civilização que eu gosto muito, os maias, eles apelidaram o chocolate de bebida dos deuses. E eles tomavam essa bebida, né? Essa bebida ela era misturada com outras sementes, né? Torravas, enfim. Aí ficava uma mistura assim um pouco grossa. Eu acho que eles misturavam com milho também. E eles tomavam isso antes de ir para a guerra, né? Porque era afrodisíaco e era muito energizante essa bebida, né? Não é, desde aquela época eles já tinham esse conhecimento, que é uma bebida que realmente ela dá muita energia, porque era pura, principalmente naquela época, imagina, 4.000 anos atrás, né? E só ficou conhecido depois. Aí depois teve um espanhol que ele foi para as Américas e aí ele trouxe o cacau para a Espanha. O nome desse espanhol não vou lembrar, era
Cortés, eu acho que era Cortés. Aí ele pegou e em alguma dessas expedições que ele fez para a América, ele trouxe essa planta e aí ele trouxe para a Espanha. E aí, só que aí o que aconteceu? Aí os espanhóis, eles começaram a misturar já com açúcar e com leite. E aí virou, aí realmente foi quando nasceu o chocolate. E os espanhóis, eles ficaram com esse segredinho ali, eles só foram levar o chocolate, né? Só foram revelar isso para os outros países da Europa, eu acho que depois de um século depois, e aí sim, realmente, o chocolate, ele começou a se dispersar por toda a Europa, mas foi ali naquela época que surgiu o chocolate. Então, praticamente, foram os espanhóis, né? Eles pegaram aquela planta lá, e aí foi quando misturaram com o leite com o açúcar, que a gente conhece hoje como chocolate. Mas o chocolate 70% de cacau, na verdade já os maias, os olmecas, eles já conheciam isso como chocolate, né? Só que ele era muito mais puro, ele tinha maior concentração de cacau e ele era muito mais saudável. Então, gente, assim, ó, para concluir, antes de passar os pontinhos, o chocolate, ele contém o chocolate que contém mais de 70% de cacau, ele é benéfico para a nossa saúde. Lógico que quando a gente consome nas quantidades moderadas. Aí a pessoa vai dizer, não, a Ali falou que o cacau, o chocolate 70% é amargo. Vai lá, a pessoa come 5 barras. Né? Tudo que a gente consome na dose certa, ele é benéfico para a nossa saúde. Se a gente abusa disso, ou de qualquer alimento, não somente falando do cacau, do chocolate 70%, isso vai ser veneno e ao invés de ser medicina, vai se transformar em veneno para o seu organismo. Então, para os que abusaram não somente do chocolate 70% do cacau, para os que comeram ovinho de Páscoa, bis, doces, qualquer tipo de chocolate, principalmente quando o chocolate com leite, com açúcar, eu vou mostrar para vocês uns pontinhos que eles vão ajudar a tonificar esses 3 órgãos, que são realmente os que mais se veem danificados quando a gente consome esse tipo de alimentos e principalmente em excesso. Mais daquilo que a gente tolera. Vocês sabem qual que é a quantidade de açúcar que o nosso organismo tolera de forma saudável? Gente, 1 colher de chá por dia. 1 colher de chá por dia bem rasa é o que nosso corpo tolera de açúcar, é muito pouco. E pelo que eu vejo, a maioria das pessoas elas consomem muito mais do que isso, só com o trigo, o docinho ali. É por isso que existe o índice de pessoas que sofrem com diabetes hoje em dia é tão alto, certo? Mas vamos voltar aqui para os pontinhos, tá? O primeiro pontinho aqui que vai ajudar vocês a equilibrar o baço, o fígado e o estômago. Para quem abusou dos chocolatinhos nesse Natal, quem não se portou bem, eu confesso, eu comi 3 bis hoje, tá, gente? Eu confesso, tinha ali e eu comi. Mas como faz muito tempo que eu não como chocolate, então tudo certo. Então vamos lá. Os primeiros pontinhos aqui são no meridiano do baço em si. Como sempre, os pontos que eu ensino aqui no encontro ao vivo, a Alice está falando que ela ama chocolate, 80%. Que legal que você consegue, Alice, porque não em todos os lugares a gente consegue. Acima de 70% já. Eu já comi cacau puro assim, é bem amarguinho assim, mas é legal até o gosto. Então os primeiros pontinhos, pessoal, são esse. O primeiro fica no dedo mindinho, lembrando que tem 3 linhas no dedo, uma na lateral, no meio e nessa lateral. Na linha do meio, um pouquinho abaixo dessa linha aqui, certo? Para quem é aluno F6, tá? O primeiro pontinho é esse. O segundo pontinho é onde fica aqui, no final dessa segunda articulação aqui, no meio, bem na linha. Esse é o segundo pontinho, tá bom? E esses 2 pontos aqui, eles ajudam muito no fígado, ou seja, que se vocês abusaram, além do chocolate, de outras coisinhas, esses pontinhos aqui, eles vão ajudar muito. Gente, só uma coisa, antes de mostrar os pontos,
Na medicina ocidental se fala muito, na medicina ocidental, na verdade, e na medicina chinesa, se fala muito da água com limão, né? Eles falam muito da água com limão para desintoxicar, para desinchar, para ajudar a emagrecer, para melhorar a digestão. E muitas pessoas elas ficam com medo de tomar água com limão porque acham que vai fazer mal, principalmente para quem sofre com dor de estômago, gastrite. Vou falar sobre isso numa live, vou fazer somente sobre isso, tá? Para que fique claro quando você pode tomar limão e quando não. Mas para a maioria dos casos, a água com limão, principalmente quando é água morna, ela faz bem. O que acontece é assim, ó, que o limão ele é de sabor ácido no exterior, na nossa boca. Mas quando entra no nosso organismo, ele se transforma em alcalino. Então, quando a gente abusa de alimentos gordurosos, quando você come coisas que não devia, o limão ele realmente vai te ajudar a harmonizar as funções do fígado. Então, além desses pontinhos aqui, tomar água morna com limão também vai ajudar vocês a equilibrar a função do seu fígado. Os outros pontinhos são esses aqui, ó. É como se vocês imaginassem uma linha nesse dedo aqui, ó, e ela desce, o primeiro pontinho tá aqui, esse ponto, ele é bilateral, tá? Para quem é aluno, é o N18, certo? Esses são os outros pontinhos que vão nos ajudar a equilibrar a função do baço, do fígado, para quando a gente abusa de qualquer alimento. Mas como a gente está falando aqui do chocolate, para quem abusou do chocolate nessa Páscoa, esses pontinhos aqui vão ajudar. E também eu vou colocar os pontinhos do aquecedor médio. Por quê? Porque tudo relacionado com qualquer disfunção nesse aquecedor, no caso esses órgãos, eles estão localizados aqui no aquecedor médio, então vai ajudar também a harmonizar a função destes órgãos e também do nosso estômago. Esses são os pontinhos, gente. Conseguem ver? Tá claro? Leci, o suco de laranja afina o sangue, o de limão não. Inclusive o suco de limão tomado em jejum também faz bem para o coração. Gente, eu vou fazer o seguinte, o nosso próximo encontro eu vou falar sobre água com limão. Eu vou dedicar uma live unicamente para isso e eu vou trazer para vocês os conceitos da medicina ocidental e da medicina oriental, da medicina chinesa e da medicina ocidental, porque ambos consideram água com limão muito benéfica para a nossa saúde. Então eu vou trazer para vocês todos esses conceitos no nosso próximo encontro. Talvez até faça um encontro agora na metade da semana, se eu conseguir, mas se não, no próximo domingo. Então esses são os pontinhos aqui que vão nos ajudar a harmonizar o baço, o fígado e todo o nosso sistema digestório. Para quem se comportou mal hoje, comeu muito chocolate, abusou de outras coisinhas, né? Porque eu sei como é que é, né? A gente, eu vou beliscar um chocolatezinho. Aí como você já se portou mal, eu vou comer um pouquinho, vou comer um docinho, eu vou abusar e já vou comer um pãozinho, né? Total, já me portei mal. Então, para quem se empanturrou de comer chocolate hoje, esses pontos aqui vão ajudar. Como sempre, eu vou publicar esses pontos amanhã aqui no nosso perfil do nosso Instagram. Então, ó, já se vocês precisarem de aplicar esses pontos hoje, se vocês já estão ali sentindo o fígado, o estômago, né? Vão lá, apliquem esses pontinhos que amanhã no nosso perfil eu vou publicar novamente, gente, para que vocês consigam localizar melhor esses pontos na mão de vocês. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Ficou tudo claro? Pelo que eu vi, tem muito chocolate aqui, gente, então devem ter ficado felizes com isso que eu falei hoje. Lembrando que quanto mais cacau o chocolate tem, mais puro ele é, mais benéfico para a nossa saúde, e sempre quando ele não tiver leite e açúcar, tá, gente? Porque ele realmente tem muitas propriedades, mas quando, imagina, tem 70% de cacau e vai lá e coloca açúcar, aí ele deixa de ter as propriedades, todo o ferro, os minerais, as vitaminas, tudo que ele tem, aí ele tudo isso já perde realmente bastante as propriedades. Então, pessoal, ficou alguma dúvida? Acho que eu fiz aqui. Ai, cliquei errado. Então é isso, gente.
Já antecipando, obrigada a vocês, obrigada a todos que estiveram participando aqui ao vivo comigo hoje. Quero aproveitar para desejar uma boa Páscoa para todo mundo, uma feliz Páscoa, um ótimo final de domingo para vocês. Quem chegou na metade da live, a gente vai lá, assiste o comecinho, que é realmente importante vocês entenderem também os princípios da medicina ocidental. E eu comentei também um pouquinho a respeito do chocolate e outras coisinhas, que quem entrou agora, é importante que vá lá e assista toda a live. Tá, foi uma live bem curtinha, na verdade, normalmente eu falo 1 hora. Mas gosto dos amargos. Que bom! Quanto mais amargo o chocolate é melhor, porque é sinal de que ele realmente tem mais cacau. Feliz Páscoa, Marli! A Marli se inscreveu na desintoxicação do fígado, que a gente começa na segunda-feira que vem já? É isso? Dia 12 já? Nossa, na segunda a gente começa a desintoxicação, gente, que rápido. Então é isso aí. Um beijo grande para todo mundo. A gente se vê no próximo domingo. E é isso aí. Beijo grande. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.